Paraíso, no centro do Rio de Janeiro. No coração da Zona Sul, entre a Lagoa Rodrigo de Freitas e a Floresta da Tijuca, está o maior tesouro verde da biodiversidade brasileira. Imagine um mundo em um só lugar. Isso é possível aqui no Jardim Botânico, que reúne mais de 15 mil espécies do Brasil e de vários países. Para todo lado que se olha, é muito verde. Verde de todos os tons, que algumas vezes perde o reinado para outras cores. Um contraste que seduz os visitantes. Os animais são uma atração à parte. Dá só uma olhada neste morador. Tão acostumada à presença de turistas, a capivara mergulha tranquilamente no lago. Mas fica de olho, parece hipnotizada com nossa presença. Macacos prego brincalhões roubam a cena. Além das atrações turísticas, todas as espécies daqui são catalogadas e analisadas, para evitar que sejam extintas. A pesquisa científica ela é fundamental. Porque o que nós vivemos nesse século e no século passado? A velocidade de degradação ambiental é muito maior do que a nossa capacidade de conservação e de conhecimento da biodiversidade. Então, a gente só conhece a biodiversidade fazendo pesquisa. O que é fazer pesquisa? É descrever os hábitats, descrever as espécies, saber quantas espécies ocorrem numa região, quantas espécies ocorrem em outras regiões. Isso vai permitir um quadro da biodiversidade dos ambientes que a gente pretende conservar ou preservar. Com os estudos feitos aqui no Jardim Botânico, é possível tentar mudar a realidade de degradação ambiental do país. As pesquisas realizadas de maneira bem diversificada aqui no Jardim, elas de certa forma elas convergem para um aspecto de conservação, com diferentes níveis de desenvolvimento. Você tem pesquisas já mais próximas de, por exemplo, uma definição de uma política de conservação, enquanto outras estão no nível mais básico em termos de construção do conhecimento relativo a ambientes, a espécies. Além da importância da preservação, manter nossas florestas tem outras funções essenciais. A importância da manutenção da biodiversidade tem a ver com a própria sobrevivência do ser humano. Se a gente vive numa cidade equilibrada, onde as florestas, os mares estão bem preservados, a população vai ter qualidade de vida. Se a gente vive num ambiente degradado, onde o desmatamento imperou, onde a qualidade da água caiu muito, a qualidade da população que vive ali, ela vai ser realmente muito prejudicada. O Jardim Botânico do Rio de Janeiro foi fundado em 13 de junho de 1808. São 209 anos de história. Hoje, o Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, nome que recebeu em 1995, é um órgão federal vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e é considerado um dos mais importantes centros de pesquisa mundiais nas áreas de botânica e conservação da biodiversidade. Até as espécies marinhas são estudadas por meio do projeto Abrolhos. É uma área aqui do Jardim Botânico que tem uma excelência, um reconhecimento internacional, mas que a população geralmente não associa o Jardim Botânico à pesquisa marinha. Mas tem que lembrar que as algas são as plantas do mar, né? Do mar e da água doce também. Mas a gente traz então aqui um pouco dessa realidade aqui do Instituto para a população em geral. O projeto estuda, por exemplo, o Rio Doce, cenário do desastre ecológico no município de Mariana, em Minas Gerais, onde houve o rompimento de uma barragem que espalhou lama e rejeitos de mineração há 2 anos. Dezenas de espécies foram mortas no considerado o pior acidente da mineração brasileira. Para a população entender que tipos de organismos estão sendo afetados, por exemplo, por esse desastre. Então, a gente tem aqui uma série de camarões, peixes com interesse comercial, invertebrados diversos, como estrelas do mar, ouriços, uma grande variedade de organismos
que estão sendo monitorados nessa parte marinha, e a Rede Abrolhos tem um papel importante nesse monitoramento. Por quê? A gente tem uma base de conhecimento de dado pretérito antes do desastre. Então a gente consegue comparar o antes e o depois, isso é fundamental. O Jardim Botânico recebe quase 1 milhão de visitantes por ano. Tem uma área equivalente a 144 campos de futebol. Nos canteiros e estufas são cultivadas mais de 3.000 espécies. Algumas áreas reproduzem cenários inteiros e impressionam por manter características originais dentro de uma região com biodiversidade muito diferente. O cenário é atípico. Estamos numa área amazônica, só que dentro da Mata Atlântica. Isso tudo foi plantado e construído aqui no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. A região amazônica do Jardim Botânico é cultivada há um século. Foi em 1920 que o então diretor Pacheco Leão criou a área mais rica em biodiversidade, uma reprodução de floresta tropical, árvores gigantes, palmeiras e estas espécies chamadas sumaúmas, que chegam a 60 metros de altura. Anos depois, a área ganhou destaque por reunir um importante acervo botânico e paisagístico, com espécies trazidas de expedições à Amazônia e cooperação de museus e fundações. Neste ano, os 4 hectares de área passaram por uma revitalização. Agora será feito um trabalho de marketing para que os visitantes conheçam a beleza e a riqueza deste pedaço da Amazônia dentro do Jardim Botânico. Agora, com a inauguração dessa cabana do Lago do Pescador, certamente a gente vai fazer um trabalho de uma propaganda grande para as pessoas chegarem até aqui, para elas aprenderem um pouco do que é a Amazônia, das espécies da Amazônia, da cultura dos índios na Amazônia. Então, acho que agora a gente vai ter um acesso bem maior. Por exemplo, o que vale destacar da Amazônia que as pessoas têm que conhecer? Olha, o trabalho dos ribeirinhos, né, que é justamente a vida do pescador, o que você tem, o que essas pessoas têm o que os índios fazem ao longo dos rios, nas beiras dos rios, como é que é a cultura deles, as espécies típicas, como é o caso do cacau, como é o caso da seringueira, entendeu? Então é um complexo de cultura que você tem que mostrar para o público para eles aprenderem, da Amazônia. A área conta com um lago cheio de vitórias régias e uma cabana de pescador parecida com as moradias tradicionais amazônicas. Dentro, uma exposição com réplicas de animais da região. Ao redor, muito verde de plantas típicas. Entre as espécies da região amazônica, eu encontrei esta árvore aqui. Bem conhecida entre os brasileiros. É um cacaueiro ou pé de cacau. Só de pensar o que é feito com ele, aquele chocolate saboroso, dá água na boca, não é mesmo? Tanta riqueza verde é o que atrai novos e velhos visitantes, como Thalita, que vem aqui há 1 ano, e a Márcia, frequentadora do parque há 50 anos. Você pode observar a paisagem, né? E tudo que o jardim oferece, além das histórias, né? Da parte da botânica. Cada planta tem uma história e eu acho muito interessante. A jornalista Márcia, que vem ao local desde criança, admira o lugar, que permite o contato direto com a natureza. O que você mais gosta nesse ambiente? Eu gosto de tudo. Eu gosto do ambiente em si. É um local muito bem arborizado, é um local tranquilo e é muito educativo, porque, olha, tem os bebedouros que são aquela interação do antigo, digamos assim, com o novo. Olha bem, em meio de uma floresta dessa, porque é um pedaço da floresta amazônica, tem a área de revitalização. Então eu gosto muito de ver, eu gosto de visitar o herbário, de ver as espécies, além desse cartão postal lindo, que é aquele clássico dos coqueiros, as pessoas gostam de vir andar por aqui. Eu venho aqui mesmo, assim, desde pequena. Márcia chama a atenção para outro aspecto essencial, o da preservação. A natureza está se perdendo. A gente está destruindo as áreas verdes, a água potável, tudo que a natureza nos dá, nós não estamos sabendo preservar. Então a gente vem, a gente destrói. Cada dia que passa a gente está destruindo a natureza, o meio ambiente, a fauna, a flora.
E eu venho sempre aqui para me lembrar de que o que a natureza dá e a gente precisa saber, nós temos que saber preservar o que a natureza nos dá. Conhecer, explorar, preservar. A natureza e as gerações futuras dependem disso. O ar que respiramos, a água, que é um bem escasso, dependem das pesquisas feitas em áreas como o Jardim Botânico. É isso aí, Maria Ferri. Recado dado. Gostou do nosso passeio pelos Jardins Botânicos? Se quiser rever esse ou outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Tem alguma sugestão de reportagem? Entre em contato com a gente pelo e-mail meioambienteporinteiro@stf.jus.br. Nos vemos na próxima semana.